Nós já voltamos na edição do Canal 100 desta quinta-feira. E hoje recebo aqui dois convidados, Jason Santos, o nosso diretor da Baltop, e o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú, o engenheiro sanitarista César. Se eu errar o nome aqui, depois você me corrige. César Arrenhart, engenheiro sanitarista. Jason, primeiro prazer te ouvir aqui no canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Seja bem-vindo, mestre. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tigrão. Boa noite, Cléo. Bom, eu tenho só alguns recados paroquiais aí. Então, como vice-presidente da CDL, né? E atenção aí aos donos de negócios aqui da cidade de Balneário Camboriú. Hoje ainda dá tempo, 19 horas, lá na sede da CDL, uma palestra sobre 5 dicas para melhorar resultados imediatamente do seu negócio. Então, quem é microempresário, está em Balneário, 19 horas tem esse encontro. E ainda na CDL, amanhã, a gente está preocupado, Tigrão, além do Rio Marambaia, ali agora falando de CDL, né? Sim, com a questão da situação hídrica regional, ou seja, uma possível falta de água em Balneário Camboriú no futuro. Então, o doutor Gilmar Pedro Capelari, que ele é presidente do Comitê do Rio Camboriú, e o doutor Paulo Ricardo Schwingel, que ele já foi também presidente do comitê, eles estarão falando para quem quiser ouvir lá na CDL amanhã, às 9 horas da manhã, sobre a reunião da situação hídrica regional, ou seja, os riscos de faltar água na nossa cidade no futuro. É preocupante, né? Muito preocupante. Eu falei essa semana, rapidinho, ainda agora como vice-diretor, você viu como é que é, César? Da CDL? Depois a gente muda. Essa palestra hoje, daqui um pouquinho, não sei ontem daqui ainda. A pouco. Daqui a lá pouquinho, na né? sede da CDL, 902, né? 902, Isso. 902. E amanhã, então, também na CDL tem tudo gratuito. Hoje, se quiser levar um agasalho, né, como doação para essa palestra das 5 dicas para melhorar os negócios imediatamente. E amanhã cedo também gratuita para discutir a questão da falta de água aí na cidade. 9 da manhã amanhã? Às 9 da manhã, CDL. Isso. Hoje às 19 horas e amanhã às 9 da manhã. Perfeito. E agora falando como diretor da Cibalc, diretor de micro e pequenas empresas, nós temos um encontro empresarial agora no dia 24 e 25 de julho, com o José Salib Neto, que ele é cofundador da HSM, então um baita encontro aí empresarial, tá todo mundo convidado. E tu já agenda em cima desse aí, o mais próximo, em julho, para você estar aqui. Tá não legal. Esquece, tá? E para quem já é empresário ou é estudante ou quer montar o seu primeiro negócio, a gente sabe com essa situação econômica, às vezes está muita gente indo para o empreendedorismo, né? Aí, o Empretec, que é um treinamento de uma semana fantástico também lá na Cibalc, as matrículas já estão abertas, de 13 a 18 de agosto, você vai fazer um intensivo das 8 da manhã às 6 da tarde, você vai sair de lá empreendedor. Que então, legal, estão abertas as matrículas lá na Cibalc, é só entrar no site da Cibalc e está aí a oportunidade. Perfeito. Isso aí você vai deixar tudo comigo depois. Deixa com lá, você, sim. Atitudes vencedoras, enquanto a gente está falando. Eu sempre lembro, nós estamos ao vivo aqui na 100.5 Menina FM e ao vivo no canal 8 da TV Mocinha, para você que tem TV a cabo. Lembrando que às 10 da noite tem reprise do nosso programa na TV Mocinha. Sempre lembrando. Isso. Tá bom? Mas, Tigrão, vamos falar de Rio Marambaia. Rio Marambaia? Pena que eu não consegui compartilhar as fotos ainda, mas eu mando depois para você. Eu estava esse domingo na frente da praia, lá na rua 1101, onde fica ali pela Avenida Brasil, tem os Correios ali como referência. Sim. Eu achei aquela água tão limpa que eu fiz o que meus filhos fazem quando eles vão para Bombinhas lá tomar banho no verão. Eu peguei um balde transparente, enchi de água do mar e botei os brinquedos no fundo, ficou água totalmente cristalina, dava para ver os brinquedos coloridos ao fundo. Então, a gente imagina ter essa água no verão aqui em Balneário Camboriú, imagina quanto a alegria dos moradores, dos turistas, né, tendo isso. A gente sabe que é possível se a gente tiver um Rio Marambaia parando de jogar poluição ali no Pontal Norte. É verdade. Você tem essa questão toda. Há quanto anda a questão do nosso Marambaia? A última vez que você esteve aqui, nós fizemos um tópico, não lembra? Isso. São mais de 20 itens, Tigrão, que a gente acompanha para realmente conseguir despoluir esse rio. Sim. Vale lembrar que os moradores estão comprometidos desde o final do ano de 2016. E aí, em 2017, o Fabrício Oliveira, nosso prefeito atual, assumiu. Já em abril ele assumiu, a gente fez uma reunião lá no gabinete dele. Na época ele até apresentou o César, que até a semana retrasada era o engenheiro responsável por despoluir o Rio Marambaia. Agora ele vai ter que achar outro, que o César teve outras prioridades, e hoje ele é só morador aqui do Pontal Norte, né? Mas o prefeito tem se comprometido desde então. Desde abril do ano passado, a gente tem feito reuniões mensais. Nós criamos um grupo técnico de moradores aqui do Pontal Norte, mas são especialistas na área.
o próprio César Arenharte, que agora é morador, Sérgio Juque, o Roberto Sartor, Antônio Ibert, Alexandre Mota, o próprio Enio Faquete, que é bastante conhecido aqui na cidade. Então a gente está analisando o que realmente é necessário para conseguir despoluir o Rio Marambaia. E um detalhe, né? Eu estou pensando aqui, já a gente conversa com o César, porque é o seguinte, eu estava pensando, eu imagino que vai sair, principalmente para mim, a questão, César, do mole. Será que vai poder ajudar ou não também nessa questão toda, né, César? Sim. Tá? Eu até passo a palavra então para o César. Tu estava fazendo uns itens aí, acabei te cortando, pô. A gente chegou a uma conclusão, e o César vai falar sobre isso, que para a gente conseguir despoluir esse rio no curto prazo, porque daqui a 10 anos não adianta, tem muita gente que já morreu daqui a 10 anos, né? Então, assim, para a gente despoluir no curto prazo, é necessário fazer uma unidade de tratamento do rio, que é uma mini estação de tratamento na ponta do rio. Essa é um investimento que até então a prefeitura, o próprio Fabrício, eu conversei com ele essa semana, ele achava que isso custaria uns 30 milhões de reais, mas é que o pessoal fez um projeto, o mesmo pessoal que fez o projeto lá de Florianópolis, e agora estão despoluindo, inclusive a Baía Norte, né? De Florianópolis. Eu vi uma matéria semana passada. E atualizando, a gente fazendo as contas, esses especialistas todos que eu citei, a gente consegue um projeto desse por uns 10 milhões de reais, para despoluir o Rio Marambaia já agora no final do ano. Claro que seria talvez uma medida talvez para uns 5, 10 anos, enquanto todas as outras estruturas que o César vai comentar ficassem prontas, mas daí assim, já nesse ano a gente teria água despoluída e em 10 anos ia ter uma outra estrutura complementar, né? Perfeito. César, primeiro prazer tê-lo aqui, né? A gente falou tantas vezes aqui do César aqui nos nossos noticiários, né? E hoje conhecê-lo aqui pessoalmente. César, prazer tê-lo com a gente, boa noite. Boa noite. Esse sonho pode ser realizado, a gente despoluir, eu pegar uma piava ali no canal do Marambaia ou não, César? Na verdade é importante a gente primeiro salientar, né, que tive a oportunidade de estar à frente do projeto junto aos técnicos da EMASA por mais ou menos um ano e 2 meses. Sim. E essa relação de trabalho, quando você é contratado por alguém, um contrato entre duas partes só tem sucesso quando as duas partes estão satisfeitas. Sim. Então, no momento que as partes não apresentam uma sintonia, né? Sim. É melhor a gente ter um distrato. Perfeito. Certo? Mas eu moro em Balneário Camboriú, sou vizinho do Rio Marambaia, então, teoricamente, a gente continua na luta agora participando desse grupo. Mas é uma pena você não estar na EMASA com toda a experiência que você tem. A nossa colaboração nesse grupo. O que você pode falar para a gente, para os nossos teleouvintes, nessa questão do nosso Marambaia, César, pela experiência que você tem? Então, Tigrão, tecnicamente, né, se a gente for analisar um pouco as causas, né, da poluição do rio, e não só do rio, porque eu acho que tem uma consequência que o problema da balneabilidade da praia, a gente tem praticamente 4 fatores determinantes para essa contaminação. Quais, César? O primeiro deles são as ligações indevidas, as ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial, que é um trabalho incansável que a EMASA vem fazendo, que a Casan já fazia, que é o trabalho de formiguinha, de fiscalização, de verificar caso a caso, através de teste de fumaça, teste de corante, e agora através da videoinspeção. Aquele robozinho? Aquele robozinho. Funciona aquele robozinho? Funciona. Para justamente identificar os locais de ligação clandestina. Perfeito. Mas a gente sabe, nós estamos falando aqui em uma quantidade aí aproximadamente mais de 10 mil residências que estão nessa bacia. Então as oportunidades de ligações clandestinas são muito grandes. Então é um trabalho de longo prazo. Junto disso tem que andar um trabalho de conscientização, de educação ambiental. Porque isso também depende muito das pessoas saberem, às vezes estão ligadas inadequadamente à rede sem mesmo saber que está sendo cometendo um crime ambiental, uma inadequação ambiental. Perfeito. O segundo fator, Tigrão, é o que a gente chama de poluição difusa. Como assim, César? O que é isso? Todos os resíduos que estão na rodovia, na pista, nas vias, o cocô de cachorro, a lavação da calçada de uma residência, a bituca de cigarro, isso contribui sensivelmente com
a diminuição da qualidade do rio Marambaia. Sim. Existem estudos comprovados, né, que os 5 primeiros minutos de uma chuva, ele é tão contaminante quanto o esgoto sanitário. Puxa vida. E hoje, Tigrão, as características de qualidade de água do rio Marambaia é como se a gente tivesse um esgoto sanitário diluído em 10 vezes. Para poder ter um parâmetro de comparação. É como se eu tivesse o esgoto de uma casa misturada a 9 partes de água com aquele esgoto daquela casa. Então, a poluição difusa é muito difícil de ser controlada e por isso que a unidade de tratamento do rio ela é importante também porque ela resolve esse problema. Um terceiro problema são fontes poluidoras que não são sanitárias, a água de lavagem de veículos, posto de gasolina, são várias outras fontes que não têm efluentes que vão para a rede de esgoto, mas que porventura podem estar sendo maltratados e na rede fluvial, sendo lançados na rede de água de chuva. E por fim, Tigrão, é um ponto que a gente tem conversado bastante, conversava bastante dentro da EMASA, é a necessidade da reestruturação da rede coletora. Hoje, as redes coletoras, principalmente no Pontal Norte, também acontece isso no Pontal Sul, são obras da década de 80 e 90. A cidade cresceu muito, as redes coletoras não têm mais capacidade de conduzir o esgoto gerado por essas residências. Mesmo que estejam devidamente conectadas a essas redes, nos períodos de muitas pessoas na cidade, as redes não suportam, aí começam a ter os extravasamentos. E aí, infelizmente, a própria EMASA tem que criar esses extravasamentos para jogar o esgoto para o rio, para o esgoto não vir para as ruas, para a via pública. Então é imprescindível um investimento pesado na reconstituição das redes que hoje estão bastante prejudicadas no sentido da sua capacidade operacional. Enquanto o César está falando aqui, nós estamos observando, o Regis está colocando uma foto da década de 80, está lá, para falar, quem tem que falar é o César e o Jales, mas preciso dar um pitaquinho como sempre. Com certeza. A primeira inauguração, eu não sei se o César estava aqui já, na época o prefeito era nos deixou, Harold Schultz, o governador Esperidião Amin. Eu tenho uma foto do governador Esperidião Amin, o Schultz, eu, o falecido Barrichello, aqui, viu, Jais? Era a central com a Brasil, ali quando nós fizemos a primeira parte da inauguração. Não sei se o César lembra disso. Não. Foi nos anos 80. A primeira, para você ter uma ideia, vindo do encontro que tu falou. Quer dizer, precisa reformular toda essa questão, né? Exatamente, porque se você olhar nessa foto, né, a quantidade de prédios que surgiram no entorno... Te localizou aí, Jais? E as redes são as mesmas, está lá o Hotel Marambaia. Exprimido já esse rio, né? Teve muitas construções já ali. Verdade. Então a gente já fez uma análise dessa capacidade e necessariamente ela tem que ser reforçada. Tem que reforçar tudo. Toda essa rede tem que ser trocada. Tem que ser reforçada. Tem que ser reforçada. E é uma obra de certo impacto, né? Porque você vai ter que quebrar a Avenida Atlântica. Por isso que eu ia te perguntar. É uma obra que vai gerar alguns desconfortos para a população, mas é necessária que ela tenha que ser feita em curto prazo. Diria assim, eu teria que terminar a temporada e começar a fazer uma obra dessa. Exato. Inclusive tem uma obra que a EMASA, os técnicos da EMASA, engenheiro Filipe e outros técnicos, a EMASA tem uma equipe capacitada, já elaborou um projeto de um emissário que vai correr pela Avenida do Estado e pela Terceira Avenida para já diminuir a quantidade de esgoto que passa pela Avenida Brasil, que hoje aquela rede da Avenida Brasil também não suporta essas quantidades. Né? Então a gente está num ponto assim de que o sistema está todo no seu limite. Certo. A própria estação de tratamento, né? Visto que a EMASA tem uma licitação em curso para duplicação da estação de tratamento de esgoto. Aí eu faço um adendo pequenininho aqui, amanhã essa preocupação hídrica, né? Que o Jais falou, e agora a gente está com essa preocupação também. Exato. Né, que já está saturada a nossa questão, tratamento, enfim. Mas tudo isso, aí eu queria te perguntar, tudo isso tem, como é que a gente diria, tem remédio, tem conserto? Sim, Tigrão, a gente vem ao longo desse ano, né, que eu pude ter essa oportunidade de participar desse trabalho, a gente aprendeu bastante e conheceu bem a realidade, né? Então existem medidas de longo prazo, que são essas medidas que são mais ligadas a atacar a origem do problema, as ligações clandestinas.
mas são ações que vão dar uma resposta muito longa. Sim. Então, quando a gente fala em ter uma unidade de tratamento para... Como é que funciona essa unidade de tratamento? Mais ou menos ali na rua 1801, onde se encontram os dois rios, a ideia é fazer um barramento, recolher a água dos rios, tratar e devolver a água tratada para o rio. Essa é a UTR. Que o Gerson falou. Então isso não é novidade, isso já se usa na Europa, nos Estados Unidos. Eu tive agora numa feira na Alemanha, onde a gente viu muitas ações dessa natureza. Por quê? Porque hoje as cidades estão preocupadas em também tratar a poluição difusa, essa água pluvial que chega contaminada. Então essa seria sim uma obra de resposta rápida, onde a gente acredita que poderia dar uma condição de balneabilidade num curto prazo, porque os estudos mostram, Tigrão, que se você evitar o lançamento de coliformes fecais na parte da praia, como elas têm uma vida muito curta no ambiente salino da água, rapidamente se recupera a capacidade, e as condições de balneabilidade, né? Perfeito. Então seria uma obra que teria uma resposta muito rápida em termos qualitativos. Perfeito. Bom, eu sou regido pelo tempo, né, Jazz? Mas, Fechou? gente, não, o assunto é... Eu gosto disso, né? Porque quem mora aqui, quem está aqui, a gente está há tanto tempo... Tem uma paixão por essa cidade, diga-se de passagem, que eu sempre digo que é a maravilha do Atlântico Sul, e essas medidas assim, devem ser tomadas rapidamente. Sim. Tinha que ser assim, né, gente? Estamos cobrando isso, conta com a gente aqui para cobrar, viu, Jason? Tá. Tigrão, não sei, César eu só queria dar César, uma informaçãozinha, aproveitar a oportunidade. Nós estamos convocando os moradores... que são limítrofes ao Rio Marambaia, né, entre a rua 1801 até a Julieta Lins, são mais ou menos 50 propriedades. A gente está convocando esse pessoal, nós vamos fazer uma reunião para fazer da iniciativa também da população, dos moradores, em fazer um projeto de recomposição da vegetação ciliar ao Rio Marambaia. Então nós vamos tentar fazer com que a sociedade também, os moradores, façam a sua parte. A gente vai cobrar do poder público, agora a gente está do outro lado do balcão, então temos que cobrar do poder público, mas por outro lado a gente também quer mostrar a intenção dos moradores em fazer a sua parte, em fazer essa recuperação da mata ciliar. Bacana. Você vai deixar depois o número do teu telefone lá para o Jean Paul, sem problema, meu produtor, porque a gente vai voltar a conversar, pode ter certeza disso, inclusive com relação a essa reunião. César, um abraço, obrigado. Muito obrigado, prazer te conhecer. Tá bom. Tá Tigrão, para concluir, nós contamos e agradecemos com o apoio da sociedade toda, porque sem cobrança não teremos o rio e a praia despoluídos. E todos esses investimentos que eu cito, como centro de eventos, roda gigante, alargamento da praia, a própria revitalização da nossa orla, elas serão fortemente manchadas pela poluição do Rio Marambaia. Esse é o recado. Esse é o recado e tem que ser. E conte com a gente aqui, né? Pode contar com a gente, viu, César? E já estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Eu só queria fazer só um pequeno adendo, vem um assunto, puxa o outro. Calma, Jean-Paul, calma. Olha aqui, ó, é o meu produtor. Vai dar tempo. Eu falei no início aqui do mole. O mole ajudaria também, César? Na verdade... depois disso tudo ali. Sim, ajudaria também, na César? verdade ele vai fazer o lançamento do Rio Marambaia um pouco mais para dentro do mar. Então, tudo ajudaria, então. Isso ajuda com certeza. Bacana. Além de ajudar o aspecto ele faz parte do projeto de engordamento da praia, ele vai melhorar aquela Mas não adianta engordar a praia, braço, se a gente primeiro não cuidar da questão do nosso Marambaia, do nosso canal Marambaia, a nossa poluição aqui, dessa região. Precisamos fazer. Eu quero voltar ali e pegar um bagrinho ainda ali no canal do Marambaia. Que antigamente tinha, eu me lembro dessa época. Tinha. Ó, dá uma olhada do que era o canal do Marambaia antigamente. Olha ali. Lembra ali, Cléo? Olha ali onde é que está o Marambaia. Dá para ir lá em Luiz Alves pegar a minha bateira e por aí, tá? Jason Santos. Vamos. Obrigado, Tô irmão. indo pro treinamento da CDL agora. Ah, é verdade, tem que te liberar para ele. César, obrigado, querido. Obrigado. Deixa o número do telefone para a gente voltar, porque a gente tem que falar muito mais sobre isso ainda, tá? Obrigado. E esse aqui é uma opinião minha. Ei, prefeito, não pode perder uma capacidade dessa como engenheiro sanitarista, né? Do nosso querido César Arenhardt. Tem que deixar lá.